Vamos fazer contato com o jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. Breno, a gente tem aí a proximidade das eleições nos Estados Unidos e vemos, pelo menos pela média das pesquisas nacionais, que o candidato democrata Joe Biden tem uma boa vantagem em relação ao republicano Donald Trump. Mas como que está a disputa nos estados? Porque a gente sabe que ali a escolha não é exatamente pelo voto popular, mas sim pelos delegados que são eleitos ali nos estados. Como que está essa disputa, em especial nos chamados swing states, aqueles estados que não têm ali uma relação de fidelidade a um partido ou a outro? Olha, o Joe Biden, candidato dos democratas, por hora ele é beneficiado pela péssima gestão que Donald Trump fez da pandemia. A pandemia se expandiu com muita velocidade, muita força nos Estados Unidos, ainda não está contida, e isso atrapalha os planos de reeleição de Donald Trump. Antes do novo coronavírus, Donald Trump era uma barbada. As pesquisas mostravam que sua vitória ocorreria até com certa facilidade. Esse cenário mudou, mas Donald Trump vem reagindo. Embora as pesquisas mostrem essa diferença importante a favor de Joe Biden, Donald Trump, com a sua agressividade, ele consegue controlar a iniciativa política, ele consegue controlar os assuntos que são debatidos no país, seja com suas teorias da conspiração, seja com seus ataques diretos a Joe Biden. Os democratas têm um candidato fraco. Joe Biden é uma espécie de picolé de chuchu, como o nosso Geraldo Alckmin aqui no Brasil, que sempre teve esse apelido. E Trump vem conseguindo ocupar o espaço nos meios de comunicação, nas redes sociais. Trump coloca suas fichas na vacina contra o novo coronavírus. Aparentemente, a Pfizer, uma empresa farmacêutica privada americana, estaria por lançar essa vacina no mercado em outubro, algumas semanas antes das eleições dos Estados Unidos. Trump considera que esse seria um lance favorável à sua reeleição e a possibilidade dele estreitar essa margem. Apenas para finalizar, lembremos que Trump, quando foi eleito presidente da República em 2016 contra Hillary Clinton, ele teve quase 3 milhões de votos a menos do que sua adversária. Repito, quase 3 milhões de votos a menos, e mesmo assim foi eleito presidente da República. O mesmo já tinha acontecido no ano 2000, quando George W. Bush ganha de Al Gore, tendo menos votação popular do que seu rival democrata. Então é um cenário que demonstra como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos, um sistema no qual os estados elegem delegados conforme regras por eles próprios estabelecidas. Agora você destacou um aspecto interessante, Breno, que é justamente essa capacidade que o Trump tem de pautar, inclusive o seu adversário, que é algo também similar ao que Jair Bolsonaro faz aqui no Brasil. É isso mesmo, o Joe Biden não consegue, na verdade, impor pontos que poderiam, na verdade, acarretar em constrangimento, inclusive ao próprio Donald Trump, como na questão do controle da pandemia nos Estados Unidos? Joe Biden é um candidato muito fraco. Trump cunhou um apelido para ele que pegou na população, ou pegou em parte da população, que é Sleep Biden, Biden o dorminhoco. Isso desmoraliza uma candidatura, mesmo que ela ainda tenha vantagem eleitoral, porque a bronca contra Trump é grande, é uma bronca por seus ataques contra as minorias, por seus ataques contra os direitos das mulheres, por sua gestão da pandemia. Embora essa bronca seja pesada, ele vai cercando Biden, ele vai criando um clima no qual a base republicana se mobiliza com força e os democratas, embora tenham essa vantagem nas pesquisas, é uma vantagem baseada em gordura e não em massa muscular, ou seja, é uma vantagem que parece não ter pujança, não ter força para polarizar o cenário político-eleitoral dos Estados Unidos. Essa situação pode levar a uma virada do jogo, como aconteceu em 2016. Trump estava atrás nas pesquisas contra Hillary o tempo todo e ganha as eleições, de uma maneira até surpreendente para muitos analistas. Trump está repetindo essa estratégia. Ele repete essa estratégia e a radicaliza. Basicamente, o que ele vai dizendo para o eleitorado americano, particularmente para o eleitorado mais conservador: Biden é a tragédia, Biden é a entrega dos Estados Unidos à China, Biden
é o risco de convulsão dos Estados Unidos. Biden é um boneco de ventríloco. Biden é uma marionete. E com isso ele vai criando um clima no qual seus eleitores se mobilizam, vão ocupando espaços no país e os democratas parecem dispostos a não ir muito além de um certo chororô contra Trump. Escolher um candidato que é uma espécie de ponto morto do carro, que pudesse unificar as divisões democratas e até mesmo atrair algum setor do eleitorado republicano, mas esse candidato parece fazer jus ao apelido que Trump lhe deu, Sleepy Biden. E a cúpula do Partido Democrata, é bom lembrar que nas prévias mobilizou todos os seus esforços ali para impedir a vitória de Bernie Sanders, que era um candidato que justamente mobilizava ali muito mais as pessoas, até porque um ponto importante, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, mas parece que a cúpula do Partido Democrata prefere inclusive arriscar perder para Donald Trump do que ter um candidato como Bernie Sanders eleito à presidência dos Estados Unidos. Você acha que é mais ou menos isso também, Breno? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, o establishment, o sistema eleitoral americano, que foi feito para representar duas correntes das elites empresariais do país, esse establishment que tem influência e controla o Partido Democrata, em hipótese nenhuma queria a candidatura de Bernie Sanders, embora pesquisas, tanto as de 2016 como as de 2020, mostravam que Bernie Sanders tinha maior competitividade eleitoral contra Trump do que Sleepy Biden. Os democratas preferiram neutralizar Bernie Sanders, isolá-lo e consolidar como candidato presidencial a Joe Biden, que possui um desempenho patético contra Trump. Pode até ganhar as eleições, mas quem terá derrotado Trump será o novo coronavírus, e não Biden. Agora nós temos também o processo eleitoral na Bolívia e os bolivianos que residem no Brasil querem ter direito a voto e o governo não quer permitir justamente o acesso a esse direito, dizendo que na verdade é necessário preservar algumas medidas sanitárias, impedindo que a comunidade que representa 7% inclusive do total do eleitorado boliviano que está fora do país não vote. Como que você vê mais essa medida, essa atitude por parte do governo, Breno? É um oportunismo dos mais hipócritas. Nas eleições anteriores, realizadas em outubro, aquelas eleições que foram anuladas graças aos esforços da Organização dos Estados Americanos, da OEA, nessas eleições anteriores e também nas que as antecederam, os imigrados, os bolivianos que moram no exterior, especialmente no Brasil, na Argentina, eles votaram massivamente a favor de Evo Morales e do seu partido, o Movimento ao Socialismo. O que o governo de Jeanine Áñez deseja é neutralizar esse voto, que é um voto que fortaleceria, indubitavelmente, a candidatura de Lúcio Arce, que é o nome que Evo Morales e o MAS, o Movimento ao Socialismo, apoiam na Bolívia. Lúcio Arce, que foi ministro da Economia de Evo Morales. Impedir o voto no Brasil e, eventualmente, também na Argentina, por exemplo, daria uma vantagem eleitoral importante aos candidatos da direita boliviana, no momento em que as pesquisas mostram ampla vantagem de Lúcio Arce sobre os seus adversários. Todas as pesquisas na Bolívia mostram que Lúcio Arce, se as eleições fossem hoje, ganharia no primeiro turno, porque ele tem mais de 40% dos votos e coloca uma diferença bastante superior a 10% em relação ao segundo colocado. A regra na Bolívia é essa: ganha no primeiro turno quem tiver mais de 40% dos votos, desde que tenha 10% ou mais de vantagem sobre o segundo colocado. Nas pesquisas atuais, Lúcio Arce alcança essa performance. E o que o governo de Jeanine Áñez deseja é retirar os votos da imigração, especialmente no Brasil e na Argentina, para tentar reduzir essa densidade eleitoral de Lúcio Arce. Agora, por tudo o que aconteceu, não só por isso, mas por tudo aquilo que ocorreu desde a destituição de Evo Morales, a gente pode dizer que a Bolívia tem um processo eleitoral democrático?
a Bolívia tem um processo eleitoral sob ameaça, com uma série de medidas que vão sendo tomadas pelo governo e mesmo pela Corte Eleitoral para tentar impedir a vitória de Lucho Arce. Agora, o governo de Agnes está isolado, está muito desgastado. Basta ver sua performance nas pesquisas eleitorais. Agnes tem um resultado pífio. Isso revela o desgaste do governo e das instituições que o governo comanda. Os protestos recentes na Bolívia para garantir a realização das eleições, quando o desejo dos golpistas era postergá-la para o próximo ano, inclusive estabelecendo um novo padrão eleitoral para manipular as eleições, esses protestos também revelaram que não será jogo fácil para o governo burlar as eleições. Embora as ameaças existam, o fato é que o processo eleitoral tem sido protegido pelo povo e, em certa medida, pelo parlamento. No parlamento, o movimento ao socialismo detém maioria, o que dificulta a vida dos golpistas para manipular o processo eleitoral. Vão tentar, de tudo vão fazer, antes, durante e depois das eleições. Mas, por hora, o povo boliviano vai conseguindo manter a data eleitoral e preservando a essência desse processo, dessa campanha eleitoral. Tá certo, Breno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, sempre às ordens de vocês. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.